Palmas pro Lula, gente. Tire o chapéu, porque sinceramente ele conseguiu bater mais um recorde. Ele está quase batendo o recorde de recordes, ou seja, a quantidade de recordes que um presidente conseguiu alcançar durante um período, um mandato. Isso ele está fazendo em 2 anos. Só para lembrar, antes de eu entrar no recorde de hoje. Recorde de desmatamento, recorde de queimadas, recorde de mortes dos Yanomamis, da população indígena, recorde de feminicídio, recorde de fuga de investimento, recorde por mortes por dengue, recorde por escândalos internacionais, recorde por escândalos de corrupção. E agora nós temos um recorde que é igualzinho, pior do que o período da Dilma. Parabéns, Lula, você é um cara que não sei como que você consegue fazer isso. Lula acumula em 2 anos o maior rombo de estatais do século. Ele conseguiu, galera. Do século, ele conseguiu pôr o maior rombo das estatais. Vamos lá. Quer ver o gráfico? Para você entender a gravidade do que esse cara está fazendo, o rombo que ele está causando. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Estatais têm o maior déficit do século. Então vamos lá. Durante o primeiro mandato do Lula, o mundo estava tendo os booms da commodities, 42 bilhões. Depois o segundo já caiu para 9. A roubalheira começou a pegar firme. Chegou a Dilma, veio aquela miséria, aquele desastre do período da Dilma, lembra, né? Pois é, no período da Dilma, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, o período da Dilma foi para 7,53. Aí veio Dilma Temer, né? Aquele período que foi um pouquinho da Dilma, um pouquinho do Temer, 1,79. Aqui foi uma das piores crises econômicas que a gente passou. Bolsonaro, de 2019 a 2022, olha só, 31,16. Só que o Lula conseguiu um rombo de 9,7 em apenas 2 anos. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. A Dilma teve 7,53 bilhões de rombo em 4 anos. O Lula conseguiu em 2 mais do que o caos da Dilma em 4. É isso aqui que a gente está falando. As estatais têm o maior déficit da história de janeiro a agosto. Saldo nas contas das empresas públicas no acumulado de janeiro a agosto em valores corrigidos pela inflação. Olha isso aqui, galera. Olha o desastre que esse cara conseguiu fazer. Isso aqui, lembrando, crise da Dilma. Tá vendo aqui, ó, a data. Dilma, 2015, 16. Lembra daquela crise que estava tudo mais caro, que o desemprego chegou a 13%, a 14%, onde a gente não via esperança nenhuma de resgate do nosso país? Pois é, foi aqui, ó, 3,56 o rombo das empresas públicas, né, das estatais. O Lula conseguiu. Olha o que ele conseguiu fazer em 2 anos, pessoal. Isso aqui é surreal, isso aqui é uma bomba relógio preparada para explodir. Esse é o nível desse governo. Parabéns, mais uma vez, a todos os envolvidos que fizeram ele. Nós temos aí um recorde que é perigosíssimo. Deixa eu explicar. O que importa para mim as estatais? Estatal não gera riqueza. A estatal, se ela se arrebenta, se ela entra no prejuízo, quem paga é você. Você. E como que você vai pagar isso? O governo vai ter que aumentar impostos. Para você ter uma ideia, o que o Lula decidiu ontem? O que o governo deles decidiu ontem? Vou colocar aqui, ó. Olha só, isso aqui foi ontem. Governo Lula aprova aumento de impostos sobre produto de aço e ferro. Ou seja, construção civil, meu amigo, vai ficar muito mais caro. Quer dizer que as casas, moradia, ficarão muito mais caras. Então ele está aumentando os impostos. Aí ele já aumentou brusinha da Shein, né? Nós temos o imposto do pecado. A reforma tributária colocou o Brasil com o maior imposto do mundo. Agora ele vai aumentar o imposto do aço e do ferro. Por quê? Para tentar cobrir esse rombo. Só que não cobre. O rombo está só piorando. Ele aumenta os impostos, aumenta imposto, aumenta imposto, aumenta imposto. E o que acontece? O rombo só aumenta. Aí qual que é a solução que ele... Já sei, vamos aumentar os impostos. Vai chegar um momento onde o seu salário você vai receber a menor parte. Se você for calcular o seu salário, nós vamos chegar daqui a um tempo, 50% do que você ganhar, você vai ter que entregar para o governo. Só que ele é esperto, ele arranca isso no momento que paga para você, na hora que você compra uma gasolina, na hora que você compra uma comida, na hora que você compra uma viagem, na hora que você compra uma roupa. Todas as vezes que você está comprando alguma coisa, boa parte daquilo que você está comprando está indo para cobrir esse rombo. Aí o que me deixa indignado
é justamente que, olha só, no governo Bolsonaro, no período da pandemia, preste atenção aqui, no período da pandemia, nós estávamos tendo lucro recorde. Olha aqui, no último ano do Bolsonaro, olha o lucro, olha isso aqui, o lucro no último ano do Bolsonaro, lucro de 31 bilhões. Sabe o que é isso? Quando a estatal tem lucro, vai para os acionistas e boa parte é devolvida em investimento. Investimento na educação, na infraestrutura, na saúde. Vem, muitas vezes, do lucro. Só que se a estatal não dá lucro, ela dá prejuízo, então é o oposto. Ao invés de investir na sociedade, o governo começa a tirar o nosso dinheiro. Pelo amor de Deus, esse cara precisa do impeachment. Esse cara, sem falar que ele acabou de fazer uma distribuição de 3 bilhões de reais naquele pé de meia sem autorização do Congresso, o que é sim motivo de impeachment. O rombo não para de crescer. Não para de crescer. Ele é tão esperto que eu já sei o que ele vai fazer. Ele não vai tentar ir para a reeleição, porque ele não tem condição, o rombo vai ser muito grande, e vai colocar algum poste para ser o próximo candidato, que nem ele fez com a Dilma, que a bomba estourou no colo da Dilma.